E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a essa nossa análise de hoje. Sabe, a gente vai mergulhar fundo num daqueles tópicos que, olha, dão um nó na cabeça de quase todo mundo que fala português e precisa usar o inglês no trabalho. Sabe qual é? A diferença entre another e other. Pode até parecer um detalhe super pequeno, né? Mas de verdade, usar essas duas palavrinhas do jeito certo dá aquele brilho imediato no seu inglês, seja numa reunião ou escrevendo aquele e-mail importante. Então, bora descomplicar isso de uma vez por todas. Bom, indo direto ao ponto, a raiz de toda essa confusão está na tradução. Acontece que, em português, a gente usa outro ou outra para praticamente qualquer coisa, né? Só que no inglês, a história é bem diferente. A regra é super clara. Another significa outro ou mais um, mas, e aqui está o pulo do gato, ele é exclusividade do singular. Ponto. Já o other é mais flexível, sabe? Ele pode ser outro, outra, outros ou outras, ou seja, ele abraça tanto o singular quanto o plural, dependendo de como a gente usa na frase. E para a gente não esquecer mais, vamos criar uma imagem mental aqui. Pensa no espírito da palavra another. Imagina você pegando mais uma xícara de café. Esse é o exemplo perfeito, porque é uma coisa única, é singular e você consegue contar. Uma xícara. Então, sempre que a sua ideia for simplesmente eu quero mais uma unidade de alguma coisa ou mais uma opção, a escolha certa e certeira vai ser sempre another. Mais um café, another coffee. Agora, muda o cenário completamente. Imagina que você está lidando com um monte de post-its espalhados pela mesa ao mesmo tempo. Sabe como é, né? Prazos, tarefas acumuladas, talvez até uns boletos para pagar. A dinâmica aqui é outra. Como a gente está falando de várias coisas juntas, de palavras no plural, ou daqueles itens incontáveis, a palavra que obrigatoriamente tem que entrar em cena é other. Afinal, são outras coisas, no plural. Então, resumindo a ópera, a gente tem essa estrutura que é quase uma fórmula matemática para você gravar aí. Olha só, de um lado, a gente tem another, sempre seguido de um substantivo no singular que você consegue contar, igual ao nosso exemplo, I need another coffee. E do outro lado, a regra se completa com a contraparte, o other, que exige um substantivo no plural ou incontável, como em we have other options, ou seja, nós temos outras opções. É simples assim. Trazendo isso um pouco para a nossa realidade do dia a dia no escritório, tem uma frase maravilhosa no material, até um pouco irônica, que é I need another meeting to discuss why we have so many meetings. Traduzindo, eu preciso de outra reunião para discutir por que temos tantas reuniões. Olha como a palavra meeting, reunião, está no singular. É só uma reunião extra. Então, usar another meeting é o casamento perfeito para a nossa regra. E fala sério, é super fácil de se identificar com essa situação, não é mesmo? Por outro lado, a gente tem um cenário totalmente oposto aqui. She talked to other managers. Ela falou com outros gerentes. É super importante notar essa letrinha S no final. A palavra manager está no plural. Então, nem pensar em usar another nessa frase. A gramática simplesmente exige que a gente use other de forma categórica aqui. Uma única letra S no final da palavra é quem manda em qual das duas a gente vai escolher. E na nossa rotina de trabalho, a gente tropeça o tempo todo nessas palavras no singular. 3 exemplos clássicos que não saem dos nossos e-mails e chamadas são deadline, que é prazo, excuse, para desculpa, e approach, que significa abordagem. Se você for usar essas palavras sozinhas no singular, adivinha? Elas grudam direto na nossa primeira regra. Vai ser sempre another deadline, another excuse e another approach. O que nos leva a esse exemplo fantástico e, convenhamos, bem cínico do mundo corporativo. Let's try another approach that will fail just like the last one. Basicamente, vamos tentar outra abordagem que vai dar errado igualzinha à última. Repara como a gramática está perfeita aí. O another aparece logo antes da palavra no singular, approach. A energia da frase é ótima, e ele é um exemplo de manual de como aplicar a regra com maestria. Agora vamos ver isso acontecendo numa história real. O nosso material conta como foi o dia estressante do Roberto, e a gramática fica pulando de uma regra para outra o tempo todo de forma super dinâmica. Olha só, o Roberto teve another meeting, uma reunião, singular. Aí o chefe foi lá e pediu another report, um relatório, também no singular. Mas então ele abriu o calendário e deu de cara com other deadlines, prazos, no plural. Lembrou também dos other colleagues, os colegas, plural. E como é que ele fez para sobreviver a essa loucura toda da semana? Bom, another cup of coffee. O singular volta à cena para salvar o dia com mais uma xícara de café. Bom, chegando na reta final da nossa explicação, o grande segredo para o sucesso é deixar essas duas regrinhas bem frescas na memória. Passo 1. Another mais substantivo no singular contável.
É só resgatar a imagem daquela xícara de café solitária. E o passo 2, other, mais substantivo no plural ou incontável. Aí você puxa na memória aquela parede cheia de post-its. Lembrar dessas duas imagens é um jeito visual, super simples e extremamente eficaz para não errar mais. E olha, para garantir que esse conhecimento não vai escapar, a minha dica de ouro é: coloca o conceito em prática. Dá uma olhada nos links interativos que estão lá no documento original e tenta completar os exercícios de preenchimento para fixar bem. E para a gente fechar nossa análise de hoje, eu deixo uma provocação no ar. Agora que você domina de vez o uso do one other e do other, quais são os próximos mistérios do inglês corporativo que estão esperando para serem solucionados, hein? Valeu demais por acompanhar mais essa jornada de aprendizado com a gente e até a próxima!